Olá, eu me chamo Adrian e sou aluno do primeiro ano de comércio do IF Goiano e também aluno do professor João Paulo de Matemática. Irei falar sobre o conjunto dos números racionais. Primeiro, o que é um número? É um objeto da matemática usado para descrever qualquer quantidade, ordem ou medida. E o que é um número racional? Um número racional é todo tipo de número que pode ser transformado numa fração. E aqui temos alguns exemplos de uma fração. Usamos um símbolo para representar os números racionais. E esse símbolo é o quê? Então, toda vez que tiver uma conta de matemática e vemos esse Q na conta, sabemos que irá falar sobre os números racionais. E existem 4 tipos de números que podem ser escritos na forma de fração. Primeiro, são as próprias frações. O segundo são os números inteiros. Qualquer número inteiro pode ser escrito na forma de fração, tanto os números positivos, os negativos ou zero. Só que lembrando que o zero só pode ser numerador, ele jamais deve aparecer como denominador. E um dos jeitos mais fáceis de transformar um número em fração é pegar ele e dividir por 1. Aqui temos, por exemplo, o menos 7 que está sendo dividido pelo número 1. O terceiro tipo é os decimais finitos, que são decimais que possuem um fim. E esses decimais a gente pode transformar em fração. Como a gente pode transformar eles em fração, eles são números racionais. E o último são as dízimas periódicas. Dízimas periódicas são decimais infinitos e que possuem período. Então, se a gente tiver um número periódico que a gente tem um período e que dá para transformar ele em fração, ele é um número racional. Mas também temos as dízimas não periódicas, que são números decimais infinitos que não possuem um período. E por último, temos os subconjuntos dos números racionais. Toda vez que aparecer esse asterisco junto do Q, significa que a gente vai tirar o zero naquele conjunto. Toda vez que tiver o mais, a gente vai estar falando dos números positivos e do menos dos números negativos. Então, por exemplo, quando a gente tiver só o Q junto com mais, é todos os números positivos e o zero. E o Q com menos, todos os números negativos junto com zero. Já quando a gente tem o Q junto com o asterisco e o mais, são só os positivos. A gente também tira o zero. E assim também quando tem o asterisco e o menos. Só que nesse caso a gente vai ficar só com os números negativos e sem o zero.